O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não deis aos cães as coisas santas, nem atireis vossas pérolas aos porcos, para que eles não as pisem com os pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala a respeito da porta estreita. É uma passagem evangélica que não é muito popular, nem muito querida no mundo atual, porque, segundo a mentalidade atual, a salvação é algo fácil, de modo que, para você se perder, você tem que caprichar. É esta a mentalidade de hoje em dia, de modo que as pessoas falam com muita facilidade o quê? Que toda religião salva, de que se você viver de uma maneira generosa, né, se você for um verdadeiro religioso praticando a sua religião, você alcançará a salvação. Então, se você é espírita, se você for um bom espírita, você se salva. Se você for muçulmano e for um bom muçulmano, praticando aquilo que aquela religião indica, você vai ser salvo. Porque o que importa é ter uma religião, porque não é a religião que salva. Isso as pessoas dizem com muita facilidade. De modo que vocês percebem que a salvação se transformou num caminho largo, numa porta larga, independentemente da sua religião, com muita facilidade você se salva. O Papa Bento XVI, no seu livro Escatologia, ele já havia acenado para este problema quando ele disse que o homem moderno se acha muito bom para merecer o inferno. Isso é, para alguém pensar que ela pode ser condenada ao inferno, na cabeça do homem atual, movido por esse relativismo religioso, isto é, que a religião ela é relativa. O que importa mesmo é o seu coração. E as pessoas dizem isso achando que estão dizendo a coisa mais bonita do mundo. Isto é, quem isso diz, talvez sem perceber, mas o que ela está dizendo é o quê? É que o meu coração é que me salva. Que o que importa é o coração. E Jesus vem aqui e nos diz, e nos faz essa afirmação tão clara: entrai pela porta estreita. Quem é a porta? É Jesus. No Evangelho de São João, Jesus diz: eu sou a porta. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho, e são poucos os que o encontram. Isto é, muitos até vão procurá-lo, mas vão procurá-lo de qualquer jeito. No Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, no versículo 24, nós iremos encontrar uma afirmação semelhante e que vai clarear esta afirmação de Nosso Senhor aqui no Evangelho de São Mateus.
esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Então aqui, no finalzinho do evangelho de hoje, Jesus diz, e são poucos os que o encontram, os que encontram a porta estreita, os que conseguem passar por esse caminho estreito. E aqui em Lucas, Jesus diz, esforçai-vos por passar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos vão procurar, mas poucos vão conseguir. Percebe aqui, meus irmãos, que nosso Senhor, Ele não é irresponsavelmente otimista a respeito da salvação do homem. Isto é, que o que importa é o seu coração, independentemente da sua religião. E Jesus aqui diz, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, que é Jesus, que é Ele mesmo, e que muitos vão tentar, mas que até acontecerá de muitos não conseguirem. Ora, meus irmãos, diante desta palavra, nós precisamos pedir a Deus então que nos conceda a determinação necessária para que nós nos esforcemos por entrar por este caminho. Por quê? Porque o Evangelho está dizendo, o Evangelho diz, a doutrina diz, e a história da igreja isso diz, de que que Jesus é fundamental. O Evangelho aqui está dizendo que esse relativismo religioso, que qualquer religião salva, ou que nós nos salvamos muito facilmente, não é verdade. A doutrina da igreja isso enfatiza quando fala que só há um Salvador. Como é que diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12? Só há um nome no qual nós podemos ser salvos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Só há um nome, só há uma pessoa em quem nós podemos encontrar a salvação, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E a história da igreja isso mostra, por quê? Porque os mártires morreram exatamente por causa disso. Por quê? Porque eles não estavam dispostos a renunciar a Jesus, a renunciar aos ensinamentos de nosso Senhor, para seguir outros deuses, outras religiões. Porque aqueles que dizem, o que importa é crer em alguma coisa. Infelizmente, meus irmãos, vocês sabem, está assim, de pessoas até mesmo, às vezes, revestidos de alguma autoridade, que isso afirmam, que o que importa é crer em alguma coisa. Ora, se o que importa é crer em alguma coisa, é ter alguma religião, porque de alguma maneira toda religião leva a Deus, para que nosso Senhor Jesus Cristo veio à Terra para morrer por nós? Se o que importa é crer em alguma coisa, até o satanista vai para o céu, porque ele crê, ele acredita em alguma coisa. Então este não é o ensinamento contido no Evangelho, este não é o ensinamento contido na doutrina católica, e esta não é a verdade crida e vivida pelos mártires que preferiram a morte a renunciar a Cristo, a renunciar à sua religião. Então nós precisamos, com todo jeito, com toda a caridade, pelo amor de Deus, nós não iremos agora metendo o pé na porta das consciências das pessoas e até agredindo-as com tais verdades, mas precisamos, com jeito, com caridade, dizer esta verdade, porque ela salva. Só há um nome no qual podemos ser salvos. Só há uma pessoa no qual nós podemos ser salvos, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o caminho,
a verdade e a vida, no qual nós podemos encontrar salvação. Então, com muito jeito, nós iremos viver isto que o versículo 12 do Evangelho de hoje afirma: tudo quanto quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Imagine aqui, vamos pensar em algo aqui da terra que talvez facilite que nós compreendamos as realidades do céu. Imagine que existe uma doença que está contaminando a todos nós. E existem 3 remédios apresentados por 3 fabricantes. 3 remédios. Mas eu sei que só um salva. Dentre esses 3, só um é verdadeiramente eficaz. Ora, eu que sei que só um é eficaz, eu vou tomar aquele. Se eu sei que só um remédio aqui, dentre os 3, é o que de verdade cura, eu vou tomar aquele que verdadeiramente cura. A pergunta é, eu sou médico, eu irei prescrever para vocês qual remédio, porque quando eu escolher um, é verdade, vai ficar meio chato, né? Porque os outros 2 talvez fiquem com raiva de mim, porque eu não prescrevi os outros remédios, porque eu não disse que todos os remédios eram bons. Mas se eu fizer por vocês aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, eu vou com todo jeito, mesmo sabendo. Eu não vou dizer qual é aqui o remédio que salva, né? Eles querem saber. Mas se eu amo vocês, mesmo sabendo que 2 dentre eles ficarão com raiva de mim, talvez, porque eu vou desmerecer o remédio por eles apresentado, eu vou escolher um. Eu não vou dizer, os 3 são bons, os 3 salvam. Os 3 salvam da mesma maneira, ou os 3 salvam curam de maneira diferente. Não, só um aqui cura e salva de verdade. E assim como eu só vou tomar um, porque os outros remédios podem não só não me curar, mas até me matar, eu vou prescrever para vocês apenas aquele no qual eu tenho confiança. Eu só vou prescrever aquele que eu sei que de verdade cura e não mata. Ora, se isso é válido para os remédios da terra, muito mais para o remédio por excelência do céu. Só um de verdade cura, só um de verdade salva, e faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Eu não gostaria que ninguém fizesse comigo experiências que comprometessem a minha salvação. Eu gostaria que me indicassem o remédio verdadeiro. Eu gostaria que me indicassem o caminho certo para Deus. E o caminho certo, seguro, certeiro, é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro nome dado aos homens por meio do qual possamos ser salvos. Somente no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós precisamos crer com toda a firmeza e apresentar com toda a caridade. Com toda a firmeza e caridade. Mas o problema é que nós nos deixamos tocar pelo relativismo religioso, e aí nós temos receio de dizer, porque eu vou desagradar o bandista se eu disser que a religião dele não salva. Nossa, eu vou desagradar o espírita kardecista porque eu vou dizer que a religião dele não salva. Mas o problema é que você está mais preocupado com a sua, digamos, a simpatia ou antipatia que você pode angariar, que você pode atrair sobre você, do que com o bem, com a salvação das pessoas.
Então, se você deseja a salvação do outro, como você deseja a sua própria salvação, com todo respeito, com toda caridade, mas com toda a verdade, você vai apresentar Jesus Cristo como o único Salvador e que deixou aqui na terra uma única igreja e que deixou os sacramentos como um caminho de eu me unir cada vez mais intimamente a Ele. De um modo particular, o batismo, a Eucaristia, a confissão. Então percebe, faça pelo outro o que você gostaria que fosse feito por você. Se você acredita que Jesus Cristo é o único caminho salvífico e que Ele deixou todas as graças para nós, guardadas, contidas na igreja, como é que nós então, meus irmãos, poderemos ficar calados, porque neste ambiente de pluralismo religioso, se eu tiver uma fé muito clara, eu posso ser interpretado como agressivo. Nós precisamos estar dispostos a fazer o bem, a ganhar o maior número de pessoas, mesmo que com a nossa atitude, nós possamos ser mal interpretados neste mundo tão relativista, né, de um relativismo religioso, de um pluralismo religioso que apresenta a pluralidade das religiões como uma pluralidade de caminhos para Deus, quando nós sabemos que só existe um caminho que leva a Deus de verdade. Que nós hoje então, meus irmãos, nos esforcemos por entrar por essa porta estreita e, ao mesmo tempo, apresentemos ao maior número de pessoas que só existe uma porta estreita, porque é uma porta crucificada. A porta é Jesus crucificado. É estreita, mas que vale a pena que nós nos esforcemos para por ela passar, porque é uma porta que nos conduz à salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.